Na capital do país, 7 horas. A Rádio Justiça apresenta Revista Justiça. Olá, muito bom dia, eu sou o Sérgio Duarte, agradeço a sua sintonia e também você que nos acompanha pela TV Justiça nesta quinta-feira, dia 26 de fevereiro de 2026. Vamos juntos com a Revista Justiça até às 10 horas da manhã e essa primeira hora também, além da Rádio Justiça, é transmitida pela TV Justiça, então sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Com os trabalhos técnicos de Luiz Alves, vamos saber agora os destaques do programa de hoje. Revista Justiça. A primeira hora do Revista Justiça é dedicada às notícias do Poder Judiciário brasileiro e às 7h45 tem a nossa primeira entrevista. Vamos falar sobre a relação entre o presidente Donald Trump e a Suprema Corte dos Estados Unidos, já que nos últimos dias essa relação foi marcada por mais um capítulo de tensão institucional. A Corte limitou o uso pelo Executivo de poderes de emergência para imposição de tarifas comerciais. Essa reação, a reação de Donald Trump, ela foi imediata, com críticas públicas à decisão e também a indicação de que o governo pode buscar outros caminhos legais para sustentar esta política tarifária. Esse cenário também, ele nos traz reflexos globais. Quando as regras elas mudam de forma abrupta em Washington, parceiros estratégicos também precisam reagir e a China é um dos principais exemplos. Vamos entender esse contexto jurídico e geopolítico sobre o mercado mundial. Nós vamos conversar com a doutora Clarita Maia, ela que é consultora legislativa no Senado Federal e doutora em Direito pela Universidade de São Paulo. Já às 8 horas vamos falar sobre a Justiça Eleitoral, que promove entre os dias 23 de fevereiro e 2 de março a Semana de Combate à Desinformação, uma mobilização nacional que reúne os tribunais regionais eleitorais em uma ação integrada de enfrentamento às fake news e o fortalecimento da educação midiática junto à sociedade. Vamos falar sobre isso, sobre essa iniciativa que marca um avanço na atuação coordenada da Justiça Eleitoral, justamente no campo da comunicação pública, com foco na proteção da democracia e também na proteção de acesso à informação, com a nossa convidada. Ela que é mestre em Direito, professora de pós-graduação em Direito Eleitoral, Bruna Nubiato Oliveira. Às 8h15 temos o quadro Acessibilidade. Vamos falar sobre o Ministério Público Federal que entrou com recursos junto ao Tribunal Regional Federal da 6ª Região para que o Conselho Federal de Medicina seja multado por oferecer resistência à implementação de cotas para médicos com deficiência. E quem vai nos esclarecer o assunto é o advogado e presidente da Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência do OAB do Ceará, o Dr. Emerson Damasceno. Às 8h30 tem o nosso giro de informações do Poder Judiciário brasileiro e às 9 horas, no programa de hoje, a nossa conversa vai tratar de um tema sensível, jurídico e institucionalmente, o indulto. O assunto poderá ser pautado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, que vai analisar o referendo da medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade 7.330. Em discussão está a liminar que suspendeu trecho do decreto de indulto natalino que beneficiaria policiais militares condenados pelo episódio conhecido como o Massacre do Carandiru, ocorrido em 1992, quando 111 detentos morreram durante uma intervenção policial no então Presídio Paulista. Vamos conversar sobre isso com 3 convidados. O Dr. Pedro de Oliveira Alves, advogado e consultor jurídico, doutor em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco e professor titular de curso de Direito. A doutora Bianca Raposo, advogada criminalista, e também receberemos a doutora Camila Nascimento, ela que é pesquisadora da Secretaria de Altos Estudos do STF, mestre em Direito, professora universitária e diretora adjunta de publicações da Associação Brasiliense de Processo Civil. O Revista Justiça conta com a sua participação pelo WhatsApp 61 999758140 e você também pode nos assistir pelo YouTube Rádio Justiça ao Vivo,
também pelo aplicativo TV Justiça Mais e pode nos ouvir pelo Taninho, onde você estiver, fazendo a busca como Rádio Justiça FM. 7h04. Confira agora no Revista Justiça os destaques do portal de notícias do Supremo Tribunal Federal. Vamos agora acessar o portal do Supremo Tribunal Federal. Vamos saber os destaques desse momento. É só você digitar lá stf.jus.br. STF condena irmãos Brazão a 76 anos de prisão pelo assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. Penas aplicadas aos 5 condenados pela primeira turma variam de 9 a 76 anos de reclusão. O plenário inicia a discussão sobre a suspensão de verbas acima do teto remuneratório no serviço público. O presidente da Corte, o ministro Edson Fachin, ele anunciou comissão técnica composta por representantes dos 3 poderes para auxiliar a análise do tema. STF nega a omissão da União e dos Estados na regulamentação da Justiça de Paz. Embora nem todos os estados tenham legislação específica, as atribuições dos juízes de paz vêm sendo cumpridas. Quer saber mais detalhes? Acesse stf.jus.br. Agora 7h06. Revista Justiça. Destaques dos tribunais. Vamos então navegar pelos portais dos tribunais superiores e vamos saber os destaques deste momento, começando com o STJ. Reconhecimento de paternidade sócio-efetiva póstuma não exige manifestação formal do pai. STJ comunica o falecimento do ministro aposentado Félix Fischer. Relator mantém prisão de piloto acusado pela morte de adolescente em festa no DF. E ministro autoriza a saída temporária de preso para a realização de teste de paternidade. Agora vamos até o TST, tst.jus.br. Advogada que pediu julgamento presencial e não fez sustentação oral consegue afastar multa. Para a 5ª turma, ato não gerou prejuízo nem caracterizou má-fé. TST garante reserva de quota-parte a filho menor em acordo trabalhista após falha na homologação. TST homologa acordo coletivo entre condutores de Marinha Mercante e Transpetro. E último destaque, Congresso Internacional vai debater as relações de trabalho na sociedade contemporânea. E fechando o nosso giro pelos portais das Cortes Superiores, vamos até o TSE. Vê de Verdade, confira o 3º episódio da websérie do TSE sobre desinformação. Ministra Carmen Lúcia defende democracia e voto popular nos 94 anos da Justiça Eleitoral. 94 anos da Justiça Eleitoral. Brasileiras e brasileiros celebram o valor da data. E TSE começa a votar nesta semana resoluções que disciplinam as eleições 2026. Mais detalhes também, acesse tse.jus.br. 7h08. Revista Justiça. Sete horas e 8 minutos. O Supremo Tribunal Federal condenou os irmãos Brazão a 76 anos de prisão pelo assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. As penas aplicadas aos 5 réus variam de 9 a 76 anos de reclusão. E as informações são do Marcelo Della Libera. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal condenou 5 acusados de participar do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes e da tentativa de homicídio da assessora Fernanda Chaves, crime ocorrido em março de 2018 no Rio de Janeiro. As penas vão de 9 a 76 anos de prisão e incluem também o pagamento de indenização de R$7 milhões por danos morais às famílias das vítimas. A decisão define a responsabilidade de cada réu e encerra o julgamento com a condenação unânime de todos os envolvidos. A decisão foi tomada pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que concluiu o julgamento nesta quarta-feira. O colegiado fixou as penas, definiu os crimes pelos quais cada acusado foi responsabilizado e manteve a prisão preventiva dos réus para garantir a ordem pública até o fim de todos os recursos.
Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, e Chiquinho Brazão, ex-deputado federal, foram condenados por organização criminosa armada, 2 homicídios qualificados e 1 homicídio qualificado tentado. Cada um recebeu pena de 76 anos e 3 meses de reclusão em regime inicial fechado. O ex-policial militar Ronald Paulo Alves foi condenado por 2 homicídios qualificados e 1 homicídio qualificado tentado, com pena de 56 anos de reclusão em regime inicial fechado. Já o delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa, teve a acusação de homicídio afastada por falta de provas de participação direta nas mortes e foi condenado por obstrução de justiça e corrupção passiva, com pena de 18 anos de reclusão em regime inicial fechado. Robson Calixto Fonseca, ex-assessor do Tribunal de Contas do Estado, foi condenado por integrar organização criminosa armada e recebeu pena de 9 anos de reclusão, também em regime inicial fechado. Como efeito da condenação, o Supremo determinou a perda dos cargos públicos de Domingos Brazão, Robson Calixto Fonseca, Rivaldo Barbosa e Ronald Paulo Alves, conforme entendimento já consolidado da Corte. Os direitos políticos de todos os réus ficam suspensos desde a publicação da ata do julgamento até 8 anos após o cumprimento das penas, o que torna os condenados inelegíveis nesse período. O relator ministro Alexandre de Moraes manteve a prisão preventiva dos 5 condenados para garantir a ordem pública até o trânsito em julgado da ação. Rádio Justiça, de Brasília, Marcelo Della Libera. No julgamento sobre o assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes, o ministro Cristiano Zanin, ele fez um duro diagnóstico sobre a estrutura revelada pelas provas do processo e afirmou que a documentação comprova a existência de uma rede criminosa infiltrada no poder público. Vamos ouvir o ministro. A documentação comprova a existência de uma rede criminal que se apropria de estruturas públicas de poder e promove uma perniciosa simbiose entre o crime organizado, o exercício de mandato parlamentar, o exercício de cargos vitalícios e a estrutura de segurança pública. Controla-se a exploração imobiliária, atividades de segurança, o fornecimento de serviços básicos, o direcionamento de votos sob a mira de fuzis. 7h12, ouvimos aí então a fala do ministro Cristiano Zanin. Já a ministra Carmen Lúcia, ela afirmou que o crime, ele revela como as mulheres não têm os seus direitos reconhecidos em sua plenitude e ainda são invisibilizadas pela sociedade. Quantas Marielles o Brasil permitirá sejam assassinadas até que se ressuscite a ideia de justiça nesta pátria de tantas indignidades? Este processo, como eu já comentei com alguns, tem me feito muito mal espiritualmente, muito mal psicologicamente, muito mal até fisicamente nessas últimas semanas. Para quem tem a minha fé, ministro Flávio Dino e eu, Mater Dolorosa não é uma imagem. É o mais profundo e humano símbolo de dor imposta pelo cruente deslimite que uma pessoa pode impor a outra. Eu aprendi que se pode arrancar a alma de um ser humano sem lhe rasgar as carnes. O assassinato de um filho, de uma filha, é bem a amostragem disso. A justiça humana não é capaz de apaziguar essa dor. Esse julgamento é apenas o testemunho tímido, quase constrangido da minha parte, da resposta que o direito pode dar diante da dor pungente e atroz, que tem aqui a face da mãe, da filha, do filho, das viúvas, da trabalhadora que se afirma ter sobrevivido, quando todo mundo tem o direito à vida e não à sobrevida. Ainda no julgamento do caso Marielle Franco e Anderson Gomes, o presidente da primeira turma, o ministro Flávio Dino, ele fez uma reflexão sobre o papel do juiz e o valor da colaboração premiada no processo penal. Vamos ouvir. Poucos institutos foram tão mal aplicados quanto a colaboração premiada. E isto fez com que muitos impasses teóricos e jurisprudenciais até hoje nos assombrem, em razão exatamente dessa busca de consolidação, ensejando, inclusive, sucessivas atividades legiferantes no Congresso Nacional. E a dualidade que deve ser excluída é: a colaboração premiada tem valor absoluto? Não. De outro lado,
A colaboração premiada tem desvalor absoluto? Não. E é exatamente este sistema que foi nos entregue pelo Congresso Nacional para ser aplicado em cada caso concreto. Portanto, a partir de um fato processual chamado colaboração premiada, nós somos chamados, na verdade, a fazer um juízo de corroboração a partir dos fatos narrados pelos colaboradores. E no fim do julgamento, familiares de Marielle e Anderson falaram com a imprensa. O repórter Pablo Lemos acompanhou. A família de Marielle Franco agradeceu o apoio da imprensa na cobertura do caso. A mãe de Marielle, Marinete da Silva, ressaltou a importância do julgamento. A pergunta que ecoava no mundo era quem mandou matar a Marielle. E hoje a gente está vendo que a gente teve uma justiça digna. A gente sai daqui hoje de cabeça erguida. A irmã de Marielle e ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, chamou a atenção para a violência política de raça e gênero no país. A estrutura que leva, de fato, a minha irmã a ser assassinada e as pessoas que ainda têm a mentalidade de diminuir ou minimizar um assassinato como foi o de Marielle, precisa parar. Mônica Benício, viúva de Marielle, e Ágata Arnaus, viúva de Anderson Gomes, também destacaram a importância do resultado do julgamento de hoje. O que nós perdemos é irreparável, mas a democracia precisa ser reparada. E o que acontece hoje aqui é uma parte importante de um capítulo que se escreve na defesa da nossa democracia ainda tão frágil. Embora a gente veja, principalmente no Rio de Janeiro, que foi onde aconteceu a morte deles, o cenário absurdo que se encontra de impunidade, de criminalidade, ainda há esperança, ainda há quem faça o bem. E aí sim, o mal não vai sobreviver. E eu tenho fé ainda. Hoje foi prova disso e eu espero que alcance também muitos outros casos, muitas outras pessoas que também aguardam resposta. Rádio Justiça, de Brasília, Pablo Lemos. O plenário do STF analisa decisões liminares sobre a suspensão do pagamento dos chamados penduricalhos no serviço público. Marcelo Della Libera. Atualmente, todos os servidores públicos estão submetidos a um teto remuneratório fixado em R$ 46.300. A questão chegou ao Supremo por meio de uma reclamação ajuizada por uma associação de procuradores municipais de São Paulo contra a decisão do Tribunal de Justiça do Estado, que limitou a remuneração da categoria a 90,25% do subsídio dos ministros do STF. No dia 5 de fevereiro, o ministro Flávio Dino, relator da reclamação, determinou a suspensão dos chamados penduricalhos nos 3 poderes que estejam acima do teto constitucional. Isso porque, no caso concreto, os procuradores municipais recebem verbas de honorários de sucumbência que integram a remuneração. Dino deu prazo de 60 dias para que órgãos dos 3 poderes, do nível federal ao municipal, listem os penduricalhos pagos a seus servidores e indiquem a lei que os justifica. No dia 19, o ministro fez um complemento a essa decisão. Ele proíbe a edição de novas leis que permitam pagamentos acima do teto constitucional. Uma outra ação sobre o tema também foi proposta pela Procuradoria-Geral da República contra leis estaduais que instituíram verbas indenizatórias a membros do Judiciário e do Ministério Público. O relator é o ministro Gilmar Mendes, que fixou prazo de 60 dias para que tribunais e MPS estaduais suspendam o pagamento de verbas indenizatórias instituídas com base em leis estaduais. Agora, o plenário vai decidir se mantém ou não essas decisões. Nessa primeira parte, houve as sustentações orais dos interessados no tema. O primeiro a se manifestar foi o advogado Maurício Garcia Palares, da Associação dos Procuradores Municipais do Litoral Centro-Sul do Estado de São Paulo, autor da reclamação. A pergunta que se faz é: o Supremo Tribunal Federal já examinou essa questão e fixou o teto remuneratório para procuradores de Estado, município e federais em relação aos honorários? E a resposta, ao meu juízo, excelências, é sim. Ao meu juízo, não. Pela jurisprudência dessa corte, a resposta é afirmativa. E em qual sentido? O teto, que não é piso nesse caso, porque realmente é teto, é o subsídio pago ao ministro do Supremo Tribunal Federal. E faço aqui apenas uma recapitulação para dizer que o meu caso é de uma situação de zona de certeza positiva. O advogado Alberto Pavi Ribeiro, da Associação dos Magistrados Brasileiros, foi o segundo a fazer sustentação oral. Ele destacou o papel do Legislativo a respeito do tema. Para tratar da remuneração das carreiras de Estado, que integram o trabalho do Poder Judiciário, é preciso fazer uma pergunta elementar. Qual o tamanho do Poder Judiciário que o Brasil deseja? Com dezenas de milhares de juízes e uma estrutura gigantesca para poder atender à universalidade da sociedade brasileira com custo elevado?
Um com o tamanho existente, mas sem capacidade de dar vazão ao volume de processos existentes? Ou um outro ainda, menor que o atual, mas com filtros maiores no seu acesso e, portanto, de menor custo para a sociedade? Isso, no entanto, é função do Poder Legislativo. Cabe a ele definir qual o tamanho do Poder Judiciário para atender a sociedade brasileira. A próxima sustentação oral foi feita pela advogada Cláudia Soares, da Associação Nacional dos Procuradores e Procuradoras do Trabalho. A verdade é, senhores ministros, que a magistratura hoje ela se encontra fragmentada no aspecto remuneratório, porque a Justiça da União recebe determinados valores e a Justiça Estadual outro, e essa fragmentação fragiliza a própria magistratura. Então, qual é o ideal? Que o ministro Gilmar vem falando e os outros ministros também. O ideal é equalizar isso. A rubrica paga um magistrado tem que ser paga a todos, à exceção da gratificação do eleitoral, que é só para os juízes eleitorais. Os ministros também ouviram a advogada Sônia Maria Ferreira, da Associação Nacional de Magistrados Aposentados do Poder Judiciário da União. Quando se admite que limites possam ser contornados por rubricas criadas fora do processo legislativo, o que se fragiliza não é apenas um número, fragiliza a credibilidade do sistema, a previsibilidade orçamentária e a própria cultura da legalidade. Por fim, houve a manifestação do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Não se nega que a temática a que se atém, as liminares que estão sendo submetidas à avaliação do plenário, essa temática é de premente importância. O obstáculo que se opõe é só com relação à sede em que esse tema está sendo examinado. Depois das sustentações orais, o julgamento foi suspenso e será retomado na próxima sessão. Com informações de Marta Ferreira, Rádio Justiça de Brasília, Marcelo de la Libera. 7h21, a AGU aciona a justiça contra a empresa de extração ilegal de argila em Minas Gerais. O caso envolve quase a retirada de 16 mil toneladas na cidade de Coromandel, sem autorização federal. Mais informações com Ricardo Torres. Quase R$500 mil. Esse é o valor que a Advocacia Geral da União está pedindo na Justiça como ressarcimento pela extração ilegal de argila na cidade de Coromandel, em Minas Gerais. A AGU cobra de uma fabricante de pisos e revestimentos cerâmicos os prejuízos causados ao patrimônio mineral brasileiro e pela degradação ambiental da área explorada. Segundo a ação, a empresa retirou quase 16 mil toneladas do material entre novembro de 2013 e fevereiro de 2015, sem autorização do poder público, exigência prevista na Constituição para a exploração de recursos minerais. As irregularidades foram identificadas pela unidade da Agência Nacional de Mineração, a ANM, em Patos de Minas, que constatou indícios de extração e comercialização não autorizadas. Para a AGU, além de usurpação mineral, também houve enriquecimento sem causa, já que essa exploração ilegal rendeu vantagem econômica. E como a área não possuía licenciamento e a matéria-prima já foi comercializada, não vai ser possível recompor o recurso natural ao estado original. Por isso, além de indenização pelo minério retirado, a União também pede responsabilização ambiental. O advogado da União, Adriano Campos Cruz, que é coordenador regional do Patrimônio e Meio Ambiente, diz que a atuação da AGU reforça a defesa das riquezas nacionais. A ação ela é importante para a proteção do patrimônio nacional, notadamente o patrimônio minerário, e também a tutela do meio ambiente, uma vez que essa ação da AGU, elas são indissociáveis uma da outra, na proteção desses dois bens, o ambiental e o patrimônio minerário. Para a AGU, ações como essa têm ainda um caráter preventivo, inibindo novas explorações irregulares de riquezas minerais brasileiras. Da AGU, Ricardo Torres. Anulação de ata é requisito para responsabilizar administradores por corrupção corporativa. As informações com o repórter Tiago Gomide.
A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a anulação prévia da ata que aprovou as contas de administradores é condição obrigatória para o ajuizamento de ação social de responsabilidade civil por suposta corrupção corporativa. O caso analisado envolveu ex-diretores de um grupo societário acusados de receber vantagens ilícitas para firmar contratos lesivos em um esquema que teria movimentado mais de 98 milhões de reais ao longo de quase 3 anos. A empresa buscava indenização pelos prejuízos causados. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul extinguiu o processo sem julgamento do mérito por entender que não houve a prévia anulação da Assembleia que aprovou as contas dos gestores. No recurso ao STJ, o grupo sustentou que a exigência não se aplicaria a casos de fraude sem registro contábil. O colegiado da terceira turma negou o provimento ao recurso. O ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, cujo voto prevaleceu no julgamento, apontou ser indispensável a anulação da aprovação das contas com base na Lei 6.404 de 1976 e na jurisprudência da Corte. Segundo o ministro, a aprovação das contas exonera os administradores, salvo nos casos de erro, dolo, fraude ou simulação, hipóteses que também exigem a prévia desconstituição do ato assemblear. Para ele, flexibilizar essa regra poderia comprometer a segurança jurídica e a estabilidade do mercado acionário. Do Superior Tribunal de Justiça, Tiago Gomide. STF valida regras da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho que permitem suspensões em correições parciais. Fernanda Porto. O tema está sendo julgado no plenário virtual e, apesar da sessão terminar oficialmente só às 23 horas e 59 minutos desta quarta-feira, todos os ministros já votaram e seguiram o relator, ministro Nunes Marques. O entendimento é que a correição parcial se trata de um procedimento de natureza administrativa e não um recurso para questionar decisões como foi alegado pela ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, que apresentou a ação no Supremo. Ao votar, o relator, ministro Nunes Marques, explicou que a providência não está disciplinada no Código de Processo Civil ou na CLT. Por isso, é cabível apenas contra vícios de procedimento e não pode ser usada para revisão do mérito de decisões da Justiça do Trabalho. Rádio Justiça. De Brasília, Fernanda Porto. Judiciário Catarinense divulga a programação da campanha Março é Delas, com ações em todo o estado. Marcelo Fernandes. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina anunciou programação da campanha Março é Delas, organizada pela Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar. A iniciativa reúne ao longo de março ações voltadas à prevenção da violência, à informação e ao fortalecimento das mulheres no âmbito institucional e social. A agenda começa entre 13 e 7 de março com a participação da desembargadora Ildemar Meneguzzi de Carvalho no 2º Fórum Global da Mulher na Southeast Missouri State University, nos Estados Unidos. O encontro internacional reúne lideranças femininas da área jurídica para debater igualdade e enfrentamento da violência. No dia 4 de março, entre 2 da tarde e 7 da noite, no Auditório Teresa Tang, em Florianópolis, no Tribunal de Justiça em Florianópolis, recebe a oficina de violência digital contra as mulheres e suas consequências. A advogada Maiara de Andrade Bezerra e a psicóloga Ana Clara Fernandes Pereira conduzem as exposições. A programação integra também a Semana da Justiça pela Paz em Casa. Saúde e qualidade de vida entram na agenda em 18 de março, com evento informativo sobre climatério e menopausa das 2 às 6 da tarde, em formato online no aplicativo Teams. No dia 19, ocorre o lançamento da cartilha Choclen no município de José Boatê, no Alto Vale do Itajaí. A campanha prevê ainda rodas de conversa do programa Indira, com visitas a 3 comarcas para apresentação da iniciativa em datas a serem ainda confirmadas. Do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em Florianópolis,
Marcelo Fernandes para a Rádio Justiça. E estão abertas as inscrições para membros do Conselho de Trânsito do Distrito Federal. As informações com a repórter Fernanda Porto. O edital com detalhes sobre os critérios de seleção já foi publicado. As inscrições para a seleção de novos titulares e suplentes do Conselho de Trânsito do Distrito Federal são destinadas para profissionais das áreas de medicina, psicologia e meio ambiente. Ao todo, o edital prevê uma vaga de titular e uma de suplente para cada área, além do cadastro de até 6 profissionais por especialidade, que poderá ser utilizado futuramente em caso de vacância. O cadastro dos selecionados será válido por 2 anos. O Conselho de Trânsito do Distrito Federal é um órgão colegiado deliberativo, normativo, consultivo e coordenador do Sistema de Trânsito Local e componente do Sistema Nacional de Trânsito. As inscrições devem ser feitas pelo e-mail contrandif@ssp.df.gov.br. O prazo de inscrição vai até o dia 6 de março. Rádio Justiça, de Brasília, Fernanda Porto. 7h30. Previsão do tempo no Brasil. Hora de saber como fica o tempo, vamos ao vivo até o Instituto Nacional de Meteorologia conversar com Danilo Sidem. Bom dia, Danilo. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Justiça. Danilo, como fica o tempo hoje aqui na capital do país? Muita garoa pela manhã, né? Exatamente, muita garoa pela manhã. A gente está com a camada de nuvens bem espessa aqui sobre o Distrito Federal durante essa manhã de quinta-feira. A mínima hoje registrada foi de cerca de 19 graus. Umidade agora, nesse momento, está na faixa de 100% em todas as partes do Distrito Federal devido a essa ampla área de nebulosidade de garoa sobre aqui a capital federal. A máxima prevista para hoje fica em torno dos 24 graus aqui no plano piloto e de cerca de 26 graus em outras regiões do Distrito Federal, com condições de persistência dessa chuva fraca ao longo de todo o dia, Sérgio. Muito bem, Danilo. E o restante do Centro-Oeste? O restante da região Centro-Oeste, a gente amanheceu ali com cerca de 17 graus na cidade de Amambai, no Mato Grosso do Sul, a mínima da região Centro-Oeste. Ao longo do dia de hoje, a gente está previsto mais pancadas de chuva ocorrerem mais no norte do estado do Mato Grosso e do Goiás, enquanto que no estado do Mato Grosso do Sul o tempo deve ficar mais estável durante essa quinta-feira. As máximas devem ficar em torno de 37 graus em partes ali do oeste e sul do estado do Mato Grosso do Sul, Sérgio. Agora vamos para o norte. Na região norte, a gente começa o dia de hoje com temperatura mínima de 19 graus, registrada em Mateiros, no extremo leste do estado do Tocantins. Ao longo do dia de hoje, a gente deve observar pancadas de chuva fortes ocorrendo no estado do Amazonas, de Rondônia, partes do sul do estado do Pará e principalmente também no estado do Tocantins e do Acre. Os únicos estados que continuam com condições de tempo mais estável, mais firme durante essa quinta-feira são Roraima e Amapá, onde estão previstas poucas pancadas de chuvas isoladas no extremo sul dos estados e em partes do leste do Amapá também. Ao longo do dia de hoje, a gente deve observar máximas na faixa ali de 36 graus, sendo observadas no estado de Roraima, Sérgio. Agora indo então para a região Nordeste. Na região Nordeste, a gente teve uma quarta-feira muito chuvosa, tá? Durante a madrugada, principalmente, a gente teve bastante chuva registrada ali nas estações do sertão nordestino. A gente teve ali mais de 100 milímetros em Piranhas, no sertão alagoano, em regiões de Pernambuco também, Arco Verde, Ibimirim, em Monteiro, na Paraíba, muita chuva na madrugada de quarta para quinta-feira. E ao longo do dia de hoje o cenário é semelhante, a gente continua essas áreas sob aviso de chuva intensa em praticamente toda a região norte do Rio Grande do Norte e partes do litoral da Paraíba tem condição de chuva ao longo do dia de hoje, em forma de pancadas mais fortes, principalmente no litoral do estado da Bahia. A mínima na região Nordeste foi de cerca de 19 graus em áreas ali de Caruaru, em Pernambuco, e a máxima deve alcançar cerca de 35 graus, aproximadamente próximo ali à região do litoral do estado do Rio Grande do Norte, Sérgio. Região Sudeste?
Na região sudeste, a gente está tendo uma semana bastante chuvosa. A gente teve mais uma vez uma madrugada chuvosa ali na região da zona da Mata Mineira. A gente teve 127 milímetros nas últimas 12 horas em Juiz de Fora, 39 milímetros em Coronel Pacheco, Minas Gerais. E em áreas do Rio de Janeiro também, em Três Rios, 87 milímetros e em Resende, 103 milímetros, tudo de medições das últimas 12 horas. Mas, de maneira geral, a chuva nessa quinta-feira deve se concentrar mais nos estados de Minas Gerais, no litoral norte de São Paulo e no Rio de Janeiro. Partes ali do norte de São Paulo devem ter alguma chuva em forma de pancadas durante o dia de hoje, mas já com intensidade um pouco mais enfraquecida. A mínima na região sudeste foi de 16 graus, em áreas dali do sul de Minas, e a máxima deve alcançar os 35 graus, próximo ao norte de Minas e no estado do Espírito Santo. Sérgio. Vamos agora para o sul do país. Na região sul do país, a gente teve um começo de semana bastante chuvoso, mas a partir desde ontem, mais ou menos, a gente já tem um alívio no volume de chuvas observado na região sul. Uma massa fria vai se aproximando da região e a gente vai tendo condições de tempo mais firme durante esses próximos dias. Nas últimas 12 horas a gente teve um pouco de chuva registrado ali ao norte da cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Alguns volumes não muito expressivos em São Francisco de Paula, Canela e Caxias do Sul. E no dia de hoje a gente deve ter chuvas isoladas ocorrendo no norte de Santa Catarina e no litoral do Paraná. A mínima na região sul foi de 11 graus, em áreas ali de Bagé, no Rio Grande do Sul, na região de Bagé. E a máxima prevista deve ser na faixa de 35 graus, em áreas ali do oeste do estado do Paraná. Sérgio. Muito obrigado pelas informações, Danilo Sidem. Um ótimo dia para você e para todos do Instituto Nacional de Meteorologia. Ótima quinta-feira para você e para todos os ouvintes da Rádio Justiça. Obrigado, Danilo Sidem. Agora 7h36. Revista Justiça. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, ele autorizou a deflagração da Operação Vassalos, que é conduzida pela Polícia Federal para investigar a suposta atuação de uma organização criminosa envolvida no desvio de recursos federais oriundos de emendas parlamentares. Entre os citados nas investigações estão o deputado federal Fernando Coelho Filho e o ex-senador Fernando Bezerra Coelho, ambos do União Brasil de Pernambuco. Segundo a PF, verbas teriam sido direcionadas ao município de Petrolina e à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e da Paraíba. Com isso, ou melhor, e do Parnaíba, com possível favorecimento a uma empresa ligada a familiares do grupo político investigado. O ministro autorizou buscas e apreensões, quebra de sigilo telefônico e eventual apreensão de valores e bens. Para o relator, há indícios suficientes que justificam o aprofundamento das investigações, especialmente diante da concentração de recursos públicos em obras de pavimentação destinadas ao mesmo município e a uma única empresa. O Sistema de Justiça institui oficialmente a Rede Estadual de Comunicadores para fortalecer comunicação centrada no cidadão. A iniciativa reúne instituições do Sistema de Justiça para promover a atuação integrada, fortalecer a linguagem simples e aproximar a comunicação pública da população. Quem tem mais informações é o Samuel Bryan. Com o objetivo de tornar a comunicação pública mais clara, acessível e próxima da população, foi publicado no Diário da Justiça da última sexta-feira, dia 20, o Acordo de Cooperação Técnica que institui a Rede Estadual de Comunicadores do Sistema de Justiça do Acre. A iniciativa, fruto de uma articulação do Tribunal de Justiça do Estado do Acre em abril de 2025, reúne também o Ministério Público do Acre, a Defensoria Pública, o Tribunal Regional Eleitoral do Acre, o Tribunal de Contas do Estado do Acre, a Procuradoria-Geral do Estado do Acre e a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Acre. Desde o ano passado, os comunicadores dessas instituições já atuam em diversas atividades de forma integrada. O termo de cooperação oficializa e fortalece a Rede Juiz. A proposta é integrar os setores de comunicação das instituições do sistema de justiça, promovendo a troca de experiências, o alinhamento de estratégias e o desenvolvimento de ações conjuntas voltadas à transparência e à melhoria do diálogo com a sociedade.
A criação da Rede JUS, modulada pelo Laboratório de Inovação do Poder Judiciário, o INOVA, tem como objetivo estruturar um espaço de cooperação para compartilhamento de conteúdo, capacitação das equipes e padronização de práticas de comunicação, com foco na linguagem simples e no atendimento humanizado à sociedade. Segundo o presidente do TJ Acre, desembargador Lodivon Nogueira, a institucionalização da rede estadual de comunicadores representa um avanço significativo na integração entre as instituições do sistema de justiça. A Rede JUS nasce com o propósito de aproximar as instituições da sociedade por meio de uma comunicação mais clara, acessível e humanizada, conforme afirma a secretária de Comunicação do Tribunal de Justiça, Andréa Zílio. Quando falamos em linguagem simples, falamos em garantir que o cidadão compreenda seus direitos, que os serviços disponíveis, as decisões que impactam sua vida, sejam compreendidas, sejam passadas de forma clara, transparente e objetiva. A Rede JUS tem como um dos propósitos, um dos objetivos, trabalhar e consolidar essa comunicação mais clara, mais acessível. Esse é um dos papéis dela, como também realizar de forma conjunta campanhas que possam atuar na conscientização e no combate à exploração sexual infantil, à violência contra a mulher, entre tantos outros assuntos. Entre os principais focos da rede está o fortalecimento da linguagem simples no âmbito institucional. A medida busca traduzir termos técnicos e jurídicos para uma linguagem mais compreensível, facilitando o acesso à informação e ampliando o entendimento da população sobre direitos, serviços e decisões. A atuação integrada permitirá a construção de campanhas educativas, padronização de boas práticas e maior eficiência na divulgação de informações de interesse público, sempre com o cidadão no centro da comunicação. Do Tribunal de Justiça do Acre, para a Rádio Justiça, Samuel Braia. Relator no STJ mantém prisão de piloto acusado pela morte de adolescente em festa no Distrito Federal. Fátima Uchoa. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Messode Azulay Neto, indeferiu a liminar pedida pela defesa para que fosse revogada a prisão preventiva do piloto de automobilismo Pedro Arthur Turra Basso, acusado de ter causado a morte de um adolescente após briga na saída de uma festa no Distrito Federal em janeiro deste ano. De acordo com o Ministério Público, Pedro Basso teria desferido vários socos na vítima, que foi projetada contra um carro e acabou batendo a cabeça. O adolescente chegou a ser levado com vida para o hospital, mas faleceu dias depois. Preso preventivamente no final de janeiro, Pedro se tornou réu em ação penal pelo crime de homicídio qualificado e teve habeas corpus negado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Agora, no habeas corpus ao STJ, entre os argumentos, a defesa alega que a prisão preventiva teria sido decretada com base em vídeos ainda não periciados nem submetidos ao contraditório. Contudo, em análise preliminar, o ministro Messode Azulay Neto afirmou não ter constatado situações de constrangimento ilegal que justificassem a revogação imediata da prisão. O mérito da ação ainda será analisado pela 5ª turma do STJ. Do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa. Projeto Entre Linhas e Horizontes, Moda, Capacitação em Novos Caminhos é uma iniciativa voltada à ressocialização de pessoas privadas de liberdade no sistema carcerário. Os detalhes agora com a Emily Soares. A iniciativa utiliza a moda como ferramenta de transformação social, capacitação profissional e ressocialização de mulheres privadas de liberdade da cadeia feminina de Boa Vista, Roraima. O nome do projeto, Entre Linhas e Horizontes, representam o trabalho, o aprendizado técnico e as possibilidades da construção de um futuro. Com isso, o projeto contou com oficina de customização, realizada em janeiro. As participantes desenvolveram habilidades em costura, criatividade e reaproveitamento têxtil para o evento final, que é o desfile de moda no dia 6 de maio, em alusão ao Dia da Mulher. No evento, as participantes serão certificadas, ganharão kits de costuras ou capacitações e reconhecimento público institucional.
A ação integra o Plano Estadual Pena Justa de Roraima, com o eixo 3 de trabalho, emprego e renda, que estabelece como diretrizes a promoção da qualificação profissional, a preparação para o mercado de trabalho e o fortalecimento das oportunidades de reinserção social de pessoas em situação de privação e restrição de liberdade. Do Tribunal de Justiça de Roraima, para a Rádio Justiça, Emília Soares. Justiça de São Paulo mantém a condenação de funcionário público que desviou pneus da Prefeitura de Taquaritinga, Fernanda Porto. Segundo o processo, o funcionário público que ocupava a função de diretor de manutenção urbana da Prefeitura de Taquaritinga desviou 8 pneus do estoque público e instalou em um caminhão dele. Além disso, para justificar a ausência dos pneus, o homem registrou em documento a informação falsa de que tinham sido instalados em veículos do município. Diante de provas sobre o crime e a autoria, o caso foi julgado pela primeira vara de Taquaritinga, que condenou o servidor público por peculato e falsidade ideológica. A decisão foi confirmada pela segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. Somadas, as penas totalizam 4 anos de reclusão em regime inicial semiaberto. Rádio Justiça. De Brasília, Fernanda Porto. DPU presta solidariedade à população de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Ademar Rodrigues. A Defensoria Pública da União manifesta profunda solidariedade à população de Juiz de Fora atingida pelas fortes chuvas que assolaram o município nos últimos dias, ocasionando perdas humanas, desaparecimentos, desalojamentos e significativos danos materiais. O município, localizado na zona da Mata Mineira, declarou estado de calamidade pública após as intensas precipitações registradas desde a tarde de segunda-feira. Neste momento de dor e incerteza, a DPU se une à população juiz-forana, especialmente as famílias das vítimas, reafirmando o seu compromisso institucional com a defesa dos direitos das pessoas atingidas por desastres. A instituição acompanha a situação em articulação com órgãos competentes e informa que a população pode ter direitos a benefícios e medidas emergenciais, tais como saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço por calamidade pública, quando habilitado pela Caixa Econômica Federal, antecipação ao acesso a benefícios previdenciários e assistenciais, como benefício de prestação continuada, emissão gratuita de segunda via de documentos pessoais, negociação, suspensão ou revisão de contratos habitacionais em áreas atingidas, quando cabível, auxílio moradia e auxílio de vulnerabilidade temporária, conforme regulamentação local. Da Defensoria Pública da União, Ademar Rodrigues. Tribunal de Justiça do Acre anuncia 16 edições do projeto Cidadão 2026. Nesse biênio 2025-2027, os 22 municípios acreanos terão sido atendidos com a iniciativa que leva cidadania e justiça para todo o Acre. A matéria é da Miriane Teles. O Tribunal de Justiça do Acre lançou o cronograma oficial de atividades do Projeto Cidadão em 2026. O evento foi realizado no Palácio da Justiça, ocasião em que foram entregues as homenagens remanescentes aos parceiros da maior ação social do Estado acreano. Inaugurando a solenidade, o decano da Corte e coordenador do Projeto Cidadão, desembargador Samuel Evangelista, enfatizou e agradeceu a contribuição de todos os apoiadores pela cooperação itinerante. Foram homenageadas as prefeituras dos 22 municípios acreanos e todas as instituições que colaboraram em cada edição do Projeto Cidadão. O presidente do tribunal, desembargador Laudivon Nogueira, fez um memorial sobre a amplitude e relevância do projeto no atendimento às comunidades e grupos em vulnerabilidade, celebrando assim a força interinstitucional. Este não é um ato meramente protocolar, é um ato de gratidão. E é bom que fique na memória de todos o nosso agradecimento de coração na presença de todos que estão aqui e que reconhecer, que vieram a esse chamado para que nós pudéssemos dizer muito obrigado. O Projeto Cidadão nunca foi uma iniciativa isolada do Tribunal de Justiça. Desde a criação em 1995, coincidentemente o ano que eu entrei na magistratura, diante da dramática realidade de milhares de crianças sem registro civil, tornou-se evidente que assegurar o direito de existir exigia cooperação. E essa cooperação se concretizou
órgãos públicos das 3 esferas, instituições privadas, universidades, entidades de classe, organizações da sociedade civil, voluntários, formaram ao longo de 3 décadas uma rede comprometida com valores comuns, responsabilidade pública, sensibilidade social e compromisso institucional. Em 2025, foram oficializados 1.448 casamentos no Projeto Cidadão, em celebrações coletivas promovidas em 12 municípios acreanos, que foram Tarauacá, Feijó, Chapuri, Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Mâncio Lima, Manoel Urbano, Porto Acre, Plácido de Castro, Marechal Tamaturgo, Porto Walter e Santa Rosa do Purus. Nessas agendas, também foram ofertados serviços nas áreas jurídicas, de saúde e social, que totalizaram 52.549 atendimentos. Após a renovação do convite para a continuidade da cooperação, foi apresentada a proposta de cronograma para 2026. Neste ano estão previstas 16 edições, em Rio Branco, Acrelândia, Bujari, Epitaciolândia, Assis Brasil, Senador Guiomar, Tarauacá, Brasileia, Feijó, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Sena Madureira, Capixaba, Jordão e Santa Rosa do Purus. Dessas, as de Mâncio Lima, Tarauacá e Santa Rosa serão executadas em aldeias indígenas. A próxima edição acontecerá em Acrelândia. Inclusive, as inscrições para o casamento coletivo já se iniciaram e seguem até o dia 13 de março. A cerimônia está marcada para o dia 28 de março, na Escola Municipal Rita Bocalon. Do Tribunal de Justiça do Acre para a Rádio Justiça, Miriane Teles. Agora 7h50. Revista Justiça. Entrevista. A relação entre o presidente Donald Trump e a Suprema Corte dos Estados Unidos nos últimos dias foi marcada por mais um capítulo de tensão institucional. A Corte limitou o uso pelo Executivo de poderes de emergência para a imposição das tarifas comerciais. A reação foi imediata e isso traz para nós também uma preocupação sobre os reflexos dessas medidas, o que envolve o mercado internacional, o contexto jurídico e até geopolítico. Por isso, nós vamos conversar agora com a doutora Clarita Maia, ela que é consultora legislativa do Senado Federal e doutora em Direito pela Universidade de São Paulo. Professora, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Sérgio, bom dia aos ouvintes da Rádio Justiça. Temos menos de 10 minutos, professora, para um tema tão assim complexo para explicar para o nosso ouvinte. Muito se fala dos Estados Unidos e o poder dele de regular o mercado, mas e a China? Onde entra aí, doutora? A sua pergunta é excelente, né? Por justas razões, há críticas, né, com relação ao modo de negociação do presidente Trump e de tentativa de imposição da sua agenda unilateralmente no mundo. Em um episódio muito recente das novas tarifas aplicadas globalmente, Trump sequer excetua os seus aliados históricos, né? Eu estou falando do Reino Unido, estou falando da Europa, inclusive fazendo críticas muito abertas e questionando a capacidade europeia em termos de segurança e em termos econômicos. Isso é, de fato, um marco muito baixo. Não é exagero dizer que talvez seja o marco mais baixo das relações com os aliados históricos de todos os tempos, né? Porém, seria muito cômodo tributar apenas a Trump o desgaste do multilateralismo ou o desgaste das relações internacionais. O nome do jogo tem sido realmente o avanço dos interesses unilaterais, sejam econômicos, sejam geopolíticos. Então, nós vemos outros grandes rivais ou desafiadores internacionais da hegemonia, digamos, a China e a Rússia, também atuando de forma unilateral. A China também já colocou tarifas punitivas comerciais unilaterais a diversos países, sendo o caso mais famoso o caso contra a Austrália, porque a Austrália vociferou, foi talvez o país mais enfático em dizer que a China deveria se responsabilizar internacionalmente pelos danos civis causados pela pandemia do Covid, em razão do que ela alega ter sido o erro no modo de agir em razão das regras internacionais sanitárias, que gerou todo um ambiente de perdas humanas e perdas econômicas das quais o mundo ainda está se recuperando.
Lituânia e vários outros países também sofreram de tarifas unilaterais impostas pela China por motivos políticos, por motivos retaliatórios, que, claro, são revestidos sempre com uma tentativa, uma roupagem de legitimação política, se não econômica. Mas que, no fundo, atrás está, sim, uma vontade de ampliação de poder, uma vontade de imposição de uma agenda ou de afirmação de um posicionamento. E a Rússia, acredito que prescinde de explicações. A invasão que fez a Ucrânia e o medo que causa aos países da antiga franja soviética de que não pare aí, de que o expansionismo russo, inspirado no pan-eslavismo, ele seja a anexação dos territórios ucranianos, que parece iminente, seja apenas um capítulo de um livro muito maior e muito mais doloroso que agora se abre nesse século. Professora Clarita, podemos dizer que os Estados Unidos têm uma ação mais imediática, enquanto os chineses é algo mais a longo prazo, ou, como dizem, come pelas beiradas? Sim, existe uma orientação da política externa chinesa, uma orientação de política externa de longo prazo, de alianças estratégicas. O tempo chinês, a percepção de tempo na civilização chinesa é muito diferente na civilização ocidental, inclusive vê-se isso no próprio idioma, né? No idioma chinês, o que está na sua frente, numa fila, já é passado. O que está atrás é que é o futuro. Eles têm uma outra percepção de tempo, sem dúvida nenhuma. É hoje a civilização mais antiga e mais contínua em termos de cultura, linguagem e tudo mais. Não há sombra de dúvidas. Porém, existem semelhanças, sim, em termos de tentativa de imposição das suas vontades unilaterais. A Associação Americana de Advogados, que seria a nossa Ordem dos Advogados do Brasil, né, a nossa homóloga, ela tem um estudo sobre o crescimento do direito internacional autoritário. O que significa isso, né? Significa uma deteriorização dos institutos do direito internacional a partir da injunção de países junto a organismos multilaterais, países esses chamados do eixo da resistência, ou países que são profundamente autoritários. Então, eu estou falando do Grupo de Xangai, estou falando de Turquia, China, Rússia, né? E que tem pretensões de realmente desafiar o hegemon, né? Então, é uma injunção que não parte dos Estados Unidos e não que se isente Estados Unidos de responsabilidade, mas que esse grupo, atuando em conjunto nos organismos internacionais, modificando elementos ou características de institutos importantes, ele estaria tirando a feição do direito internacional público de um direito liberal, pautado nos direitos humanos, na defesa intransigente dos direitos humanos, é algo bem mais flexível. O Grupo de Xangai tem um tratado internacional de persecução e extradição que permite a extradição de apenas dissidentes e inimigos políticos, lembrando que esses três países, em específico China, Turquia e Rússia, têm uma leitura muito elástica do que seria lei de terrorismo, colocando dissidentes políticos nesse bojo. Doutora Clarita, um minutinho tem apenas ainda, mas e o Brasil? Como fica nisso? Vai ser beneficiado ou não com essas disputas? O Brasil, ele é o que se fala, uma potência periférica, né? Ele é um país que ele se beneficiaria do que sempre fez, a equidistância dos polos, né? Ou seja, que ele joga o jogo brasileiro. Nós vemos um alinhamento grande neste momento ao eixo BRICS, não tem o que dizer, né? Existe um anti-americanismo na política externa, mesmo Lula 3, esse anti-americanismo vem desde Lula 1, né? Uma tentativa de criação e alinhamento de mecanismos de freios e contrapesos ao hegemon. Samuel Pinheiro Guimarães, que foi o secretário-geral do Ministério das Relações Exteriores e grande doutrinador de política externa, era claramente, em todos os seus escritos, um grande crítico ao hegemon americano, um grande entusiasta desse outro tipo de roupagem. A partir disso, existe, no meu sentir, às vezes um alinhamento um tanto naivo, um tanto precipitado
de um eixo que significaria China, BRICS, Turquia e Rússia. Vê-se que o Brasil, por exemplo, ele votou de uma forma, ao meu ver, também vergonhosa, com relação na última votação havida na Organização das Nações Unidas, relacionada à Ucrânia. Então, existe, sim, um alinhamento evidente do Brasil no eixo BRICS, no eixo Rússia, China e Turquia e demais. Sim. Lembrando que, no dia da audiência pública, para tratar das tarifas impostas ao Brasil, o Brasil não se fez representar por nenhum embaixador na Secretaria de Comércio americano, no Departamento de Comércio americano, e no mesmo dia o presidente do Brasil estava numa comemoração na República da China. Isso foi entendido como uma simbologia de que desprezaria o diálogo com os Estados Unidos, foi entendido claramente pelas instituições americanas, e que afrontuosamente estava exibindo o seu alinhamento. Então o Brasil ele deveria estar mais equidistante, ele não está. Agradecemos à doutora Clarita Maia, consultora legislativa do Senado Federal, doutora em Direito pela Universidade de São Paulo, falando conosco hoje sobre todo o contexto jurídico e geopolítico que envolve o comércio internacional. Muito obrigado. Até a próxima, professora Clarita. Obrigada a vocês. Tenham um bom dia. Agora, 7h59, vamos fazer um intervalo aqui no Revista Justiça. Na volta, você continua pelo FM 104,7. E você que está aí na TV Justiça, na volta do intervalo, você acompanha a programação com a Rafaela Vivas e o Justiça Agora. Bom dia para você. Estamos apresentando Revista Justiça. Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta, 8h04. Revista Justiça. Entrevista. A Justiça Eleitoral promove entre os dias 23 de fevereiro e 2 de março a Semana de Combate à Desinformação, uma mobilização nacional que reúne os tribunais regionais eleitorais em uma ação integrada de enfrentamento às fake news e do fortalecimento da educação midiática junto à sociedade. A iniciativa ela marca um avanço na atuação coordenada da Justiça Eleitoral no campo da comunicação pública, com foco na proteção da democracia e na promoção de acesso à informação com qualidade. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com a mestra em Direito, professora de pós-graduação de Direito Eleitoral, doutora Bruna Nubiato Oliveira. Seja bem-vinda, doutora. Bom dia. Muito obrigada, Sérgio. Bom dia. Doutora, vamos explicar primeiro para o nosso ouvinte essa situação de combate à desinformação. Qual é a importância, qual é o contexto, então, dessa Semana de Combate à Desinformação dentro da atuação institucional da Justiça Eleitoral? Mas é claro, vamos lá. Sérgio, a Semana de Combate à Desinformação, ela representa um passo muito importante na proteção e na promoção da nossa democracia. É uma mobilização nacional articulada entre todos os tribunais regionais eleitorais que demonstram uma maturidade institucional e um compromisso permanente com a integridade do processo eleitoral. Hoje, o debate público acontece em grande medida no ambiente digital. E essa informação que a gente tem hoje, ela está em velocidade inédita. A informação ocorre na internet em poucos minutos. Um conteúdo pode alcançar milhares, milhões de pessoas em pouco tempo. O problema é que nem sempre essa informação ela é correta, ela é verdadeira. E quando é manipulada ou fabricada, ela pode comprometer a formação da vontade dos nossos eleitores. Vivemos hoje um cenário marcado pelo uso crescente da inteligência artificial, das deepfakes, das fake news e pela produção desses conteúdos sintéticos, por técnicas sofisticadas de manipulação, vídeos adulterados, falsos, forjados, até imagens descontextualizadas. E isso, Sérgio, tem potencial de gerar confusão e afetar e distorcer a reputação dos nossos
pré-candidatos, distorcer todo o debate público, o debate político. Então, isso é um risco para a nossa democracia. Por isso que essa ação entre os TRS ela é tão importante. É justamente que o enfrentamento à desinformação ele não pode ser apenas reativo e posterior. Ele precisa ser, antes, preventivo e principalmente educativo. E a nossa justiça eleitoral ela tem uma função constitucional muito clara. Garantir que o processo eleitoral ocorra com lisura, com igualdade de oportunidade e principalmente esse respeito à nossa soberania popular. Isso é assegurar que a disputa política se desenvolva em ambiente informacional íntegro, tem que ser informações corretas, no qual o nosso eleitor ele possa formar a sua convicção com base em dados reais, em bases verificáveis, não com informações falsas. Isso compromete totalmente a lisura do nosso pleito, né? É importante destacar que a gente tem a liberdade de expressão, e isso é fundamento estruturante da nossa democracia, mas o debate político ele deve ser o quê? Plural, aberto, robusto, né? O que se busca coibir não é a opinião em si, a crítica em geral, e muito menos alguma divergência ideológica. Doutora Bruna, essa educação mediática, como essa educação ela pode ser compreendida até como uma política pública bem estruturante para o ambiente democrático? Com certeza. Agora, Sérgio, nós estamos na pré-campanha eleitoral. Daqui a pouquinho chegaremos à campanha eleitoral. Nesse meio tempo, nós temos muita informação circulando. E a educação midiática, ela serve para demonstrar, primeiro internamente, a eleitoral, olha, cada informação, ela precisa ser verificada, ela precisa ser cuidada. Tudo que circula nas mídias tem que ser correto. Então, primeiro a gente fortalece internamente a nossa justiça eleitoral, os nossos TRS estudando cada passo, e depois a gente passa isso lá fora. Isso, Sérgio, é voto lá fora. Então, a gente tem que ter educação midiática, tem que ter essa educação em geral, para que as pessoas entendam e saibam checar informações, saibam verificar se a informação ela é correta, ela é verdadeira, e descartar tudo que possa ser de fake news, e principalmente agora, a inteligência artificial. Justamente nesse ambiente, temos um crescimento das redes sociais, o uso da IA, tudo isso mudando um cenário de desinformação. Quais são hoje os principais desafios diante dessa realidade? Nossa, Sérgio, são muitos desafios. O principal desafio é nós deixarmos claros para o nosso eleitor que IA, fake news e deepfake, eles estão mais presentes do que nunca, e que você precisa checar e verificar os fatos antes de sair compartilhando, antes de sair acreditando, porque lá na frente isso resulta no resultado das eleições. Então, o maior desafio é você conscientizar a população a não difundir essas informações que são inverídicas e fazer a verificação dos fatos em fontes corretas, fontes fidedignas. Um outro ponto, qual é o papel das plataformas digitais, doutora Bruna Nubiato Oliveira, o papel destas plataformas nesse esforço de combate à desinformação? Nossa, o papel é importantíssimo. O STF tem realizado um trabalho muito bom quando a gente fala de responsabilização das mídias digitais, das big techs, né, que a gente chama. Eles têm uma responsabilidade compartilhada, mas não é só das big techs. Eles têm sim que disponibilizar meios de combate a fake news, meios de combate à IA. Por exemplo, hoje no antigo Twitter, que é o X, qualquer informação que é errada, que é falsa, já é acusado na hora. Então, nós estamos evoluindo ao passo que cada vez mais temos a ajuda das grandes big techs. Claro que não é a ajuda que a gente espera, que a gente precisa, que a gente quer, mas hoje a gente já tem um avanço, principalmente ali pelo artigo 19 do Marco Civil da Internet. Porque assim, hoje a gente não tem uma regulamentação da IA no Congresso, né? A gente está tentando passar essa regulamentação, mas não temos. E hoje essa responsabilidade ela é compartilhada. Só, Sérgio, que ela não é só das big techs,
ela é nossa, ela é minha, ela é sua, ela é da população como um todo. Por isso que eventos dessa maneira são muito importantes, muito importantes. E é uma política pública permanente, e não somente uma ação pontual. E a gente tem que falar desse tema desde agora, que é considerado a pré-campanha, até lá, no dia da eleição. E quanto mais a gente chega perto da eleição, mais fatos inverídicos a gente tem. Inclusive, nós temos grandes jornais, grandes reportagens da mídia, divulgando informações que não são corretas. Então, olha a minúcia que é, a importância que é a verificação de fatos em um mundo que a internet solta ali um post, vai para milhares de pessoas e tem um efeito assim, que não tem como retroagir, né? Esse movimento todo que estamos acompanhando, esta semana de combate à desinformação que é promovida pela Justiça Eleitoral, qual é o significado, então, desta mobilização que é nacional, coordenada entre todos os tribunais regionais eleitorais? Como a senhora prevê o significado disso tudo? Será que teremos bons resultados, muitos esclarecimentos? Teremos. Eu acredito muito na nossa justiça eleitoral. Nosso trabalho interno, ele é muito fortalecido, ele é muito forte. E a nossa democracia precisa de uma justiça eleitoral forte, fortalecida. Isso, Sérgio, é credibilidade institucional. E isso começa internamente, que nem eu falei, dentro de cada Tribunal Regional Eleitoral, dentro de todos os nossos 27 estados, inclusive o TRE aqui do DF, porque isso vai refletir ali nas nossas eleições. Isso é muito importante. Primeiro, fortalecimento da democracia e instabilidade e credibilidade das nossas instituições. É muito importante que as pessoas, nossos eleitores, nossos cidadãos, confiem no nosso trabalho, confiem na justiça eleitoral, em quem está atuando e trabalhando nas eleições, para que a gente não tenha, como a gente já teve outrora em outros momentos, por exemplo, informações falsas, inverídicas sobre nossas urnas. É importante que as pessoas confiem em nós, na nossa credibilidade. Isso é muito importante. E qual conselho que a senhora daria aqui para o nosso ouvinte? Que atitudes práticas o eleitor pode adotar para consumir informação de forma mais responsável? Porque hoje temos aí uma avalanche, né? Muito. Uhum. Nossa, essa pergunta ela é crucial e muito importante, porque nós temos que verificar fatos. Verificar fatos significa não olhar somente uma fonte, mas sim várias fontes. Procurar sites do governo quando tem alguma informação importante. Ir atrás da legislação, sempre fazer uma conferência. Hoje, nós temos muita informação, nós temos leis no Google, enfim, nós temos como acessar mais livros, estudar um pouco mais. Então, acho imprescindível, tá? Eu vi ali uma IA, isso aqui é falso, isso aqui é verdadeiro, vamos checar esse dado? Deixa eu dar um Google aqui que é simples, deixa eu ver se essa lei está correta, se isso está correto, deixa eu verificar esse fato, não somente em uma fonte de informação, não em um jornal, deixa eu não acreditar na primeira mensagem que eu vi ali no meu Instagram, ou no Twitter, ou no Threads, deixa eu verificar mais informações para que eu não consuma informação errada, né? Eu acho muito importante. Nós hoje somos o tempo inteiro bombardeados de informações, o tempo inteiro. Então, se a gente não cuida o que está chegando até nós, isso é um estrago, assim, muito grande, né? Então, o que é importante? Tá, eu vi uma reportagem, deixa eu verificar esse fato, deixa eu checar a lei, deixa eu entrar no site da Câmara, no site público, no acesso à lei de informações, que é a nossa lei, para ver se esse dado ele é correto, por exemplo. Isso é muito importante. Quero agradecer a participação da advogada especialista em Direito Eleitoral, ela é professora da pós-graduação em Direito Eleitoral, mestre em Direito, doutora Bruna Nubiato Oliveira, falando sobre a Justiça Eleitoral que promove entre os dias 23 de fevereiro e 2 de março a Semana de Combate à Desinformação. Doutora Bruna, obrigado pela atenção com a Rádio Justiça mais uma vez, até a próxima. Muito obrigada, até logo. Agora 8h16. A partir de agora, no Revista Justiça, acessibilidade. Agora no quadro Acessibilidade, vamos falar de um tema relevante sobre a inclusão no ambiente médico.
o Ministério Público Federal ele apresentou um recurso ao Tribunal Regional Federal da 6ª Região, solicitando que o Conselho Federal de Medicina seja multado por resistir à implementação de cotas para pessoas com deficiência nos programas de residência médica. Para explicar os detalhes jurídicos e sociais dessa questão, conversamos agora com o advogado e presidente da Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência da OAB do Ceará, Emerson Damasceno. Doutor Emerson, seja bem-vindo, bom dia. Opa, Sérgio, bom dia, muito bom estar falando com vocês de novo. Obrigado pelo convite. Doutor Emerson, antes de mais nada, para os nossos ouvintes que ainda não conhecem o caso, o senhor pode explicar para a gente o que motivou então esse recurso do MPF ao TRF6 em relação ao Conselho Federal de Medicina? Pois não, é uma ACP, uma ação civil pública, que foi movida pelo Ministério Público Federal no âmbito da 6ª Região Federal, né? Foi em 2021, né, salvo engano, 2021, só obteve uma liminar no sentido de garantir a inclusão de edital, através de editais para médicos e médicas com deficiência nas residências médicas. Foi julgada em primeira instância pela Justiça Federal em Minas Gerais e agora, em grau de recurso, foi confirmado esse julgamento em primeira instância. O Ministério Público Federal, entretanto, recorreu porque discordou de não ter havido a imposição de medidas pecuniárias, uma pena pecuniária pelo não cumprimento, no entendimento do Ministério Público, de 2021 até agora. Então, ele recorreu e também pediu acessibilidades e adaptações razoáveis para que os médicos e médicas com deficiência que estão nas residências, eles também tenham, obviamente, uma desigualdade mínima, né? Consigam ali trabalhar na residência com uma igualdade ali de condições com os demais colegas sem deficiência, né? Isso aí não estaria na sentença de primeira instância e não foi confirmado. Então, ele recorreu também nesse sentido. Quando se fala em cotas para médicos com deficiência na residência médica, o que isso significa até na prática para os editais e os programas de formação médica? Garantir o mínimo de que também haja naquele edital específico, né, ali no final já do ensino da aprendizagem do futuro médico, né, do profissional, da médica e do médico, que médicos com deficiência também possam ser contemplados, né? Uma ação afirmativa que vai ao encontro do texto constitucional. A gente sempre repete, tentando fazer numa linguagem simples, Sérgio, que a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que o Brasil acolheu, internalizou no ordenamento jurídico, ou seja, é lei aqui no nosso país, ao nível de emenda constitucional, ou seja, é texto da Constituição, ela garante ações afirmativas, né? Você está aplicando ali o princípio da equidade, tratando pessoas que estão em situações iguais de forma igual, pessoas em situações desiguais desigualmente. Então, essas ações afirmativas para grupos vulnerabilizados e grupos de pessoas com deficiência, elas são bem-vindas, sim. Então, no sentido de garantir cotas para que médicos e médicas com deficiência participem da residência, né? Como há, por exemplo, cotas em concursos públicos, como você tem, por exemplo, no Exame Nacional da Magistratura, também cotas para pessoas com deficiência, candidatos e candidatas com deficiência, enfim, nesse sentido. E, além disso, o Ministério Público Federal também, agora em grau de recurso, pede que, por ter entendido que houve tentativas de não cumprimento à liminar, que é de 2021, em primeira instância ainda, que foi confirmada já em segunda instância agora, em primeira e segunda instância, por parte do Conselho Federal, nesse caso, que haja também imposição de penas pecuniárias aí, pelo que o MPF entende como descumprimento. Isso vai ao sentido de você ter, obviamente, em relação à empregabilidade de médicos e médicas com deficiência, também na área da saúde, mais profissionais com deficiência. É bom a gente destacar, eu gosto de falar muito também, que não há inclusão sem convivência, né?
é fundamental que você tenha e perceba e veja mais profissionais com deficiência, médicos, enfermeiros, enfim, todos que estão ali trabalhando na área de saúde, com deficiência também, né, para que você perceba também as inúmeras barreiras que ainda existem, né. A gente se depara muito quando conversa com outras pessoas ou quando dá uma palestra, enfim, em determinados espaços, que as pessoas dizem, olha, eu só comecei a perceber que não havia acessibilidade aqui para determinado tipo de deficiência quando eu comecei a conviver com alguém, ou quando alguém da minha família teve uma deficiência, enfim. Nesse sentido que esse tipo de ação afirmativa, e aí eu entendo que o MPF age muito, muito acertadamente, ela é fundamental, porque obviamente você não tem que garantir apenas o acesso ao estudante de medicina nas faculdades, né? Mas também que quando estiverem na época de residência, também que os editais eles tenham essa previsão já. Essa situação que o senhor está acompanhando aí, envolvendo o Ministério Público, o Conselho Federal de Medicina, isso que estamos tratando aqui no Revista Justiça, o MPF até fala que cotas para médicos com deficiência e residência médica, mas essa situação então não está sendo obedecida, porque tivemos até uma intervenção do próprio Conselho no edital da EBSER contra essa cota de pessoas com deficiência para as vagas? Sim, no recurso o próprio MPF alega que houve uma tentativa de não cumprir a decisão liminar de primeira instância, né? Por isso que há, inclusive, a tentativa de imposição aí de uma pena pecuniária também, pelo que o MPF entende como não cumprimento. O que seria, a se confirmar isso durante o julgamento do recurso, lamentável, porque é importante que a gente entenda, e quando eu digo a gente, não é apenas o Conselho Federal, é todas as instituições, todas as instituições. Entendamos que o capacitismo, que é o preconceito contra pessoas com deficiência, para tentar sintetizar bem para o nosso ouvinte, que ele é estrutural, né? E ele é institucional também. Está em todas as instituições, você não vê o mesmo percentual de pessoas com deficiência que nós percebemos, temos a informação do censo, você não vê nos espaços de tomada de decisão, e isso tem que ser combatido, isso tem que ser muito discutido internamente. As instituições, lato sensu, como todas as instituições, elas têm que estar bem abertas, até para um letramento sobre o que é a luta anticapacitista, sobre o que é o direito constitucional de pessoas com deficiência, né? Enfim, que isso engloba não só direitos fundamentais, controle de convencionalidade, direito antidiscriminatório, enfim, por aí vai, né? A gente está em todas as áreas, quando falamos de direito de pessoas com deficiência. Mas as instituições como um todo têm que estar abertas e entender que é fundamental, né, que isso passe, né? Eu estive agora, nessa semana, participando de um evento no Congresso, na Câmara dos Deputados, e eu tive a oportunidade de falar, dar algumas sugestões para a Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados, e eu sugeri a criação de um comitê, um comitê que tivesse ali um caráter consultivo, como tem, por exemplo, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, tem o Comitê sobre os Direitos de Pessoas com Deficiência. Eu tenho a honra de estar hoje fazendo parte deste comitê, né? E é importante porque você tem representantes ali de entidades da sociedade civil, de pessoas com deficiência, e sugerir também à Câmara dos Deputados que faça isso. Por quê? Porque o capacitismo, por ser estrutural, ele é institucional também, está em todos os locais. Então, essas informações que a gente vê nas notícias, no próprio recurso do MPF, elas preocupam um pouco, né, de que algumas entidades relutem, de certa forma, entendam que isso, como o próprio MPF aduz, dizendo que seria um privilégio você garantir um edital para estudantes, né, futuros médicos aí, com deficiência, né, isso não se coaduna de forma alguma com a Constituição e nem mesmo com a lógica, né?
Dr. Emerson Damasceno, para além da esfera jurídica, que desafios práticos ainda existem para a inclusão de médicos com deficiência dentro do sistema de residência e também no próprio mercado de trabalho? É bem óbvio, né? A gente sempre fala isso. Toda a estrutura social, toda a cidade onde as pessoas moram, nós moramos na cidade, né? Elas não estão preparadas ainda, elas têm inúmeras barreiras, desde barreiras atitudinais a barreiras urbanísticas, arquitetônicas, de comunicação, de transporte, enfim. E isso afeta um estudante, um médico que está fazendo residência, que ele não consegue, por exemplo, se ele estiver residindo em um determinado local, ele não conseguir chegar ao local onde ele fará a sua residência, ele vai enfrentar inúmeras barreiras, né? Isso afeta também milhões de brasileiros e brasileiras que têm algum tipo de deficiência, né? Alguns em maior ou menor grau, né? Então, é por isso mesmo que o Ministério Público Federal pede que as instituições preparem, né? E o governo federal também, preparem as estruturas a fim de que não se encontrem barreiras de acessibilidade para esses estudantes, né? Os residentes. Enfim, isso é fundamental. Agora a gente passa pelo fato de que o país todo ainda infelizmente, muito, muito cruel em relação à vida de pessoas com deficiência, a inclusão. Ontem mesmo a gente teve notícia de uma passageira em um ônibus, salvo engano no Rio de Janeiro, que o aparelho, que a plataforma elevatória teria quebrado, falhado, e ela caiu na rua, né? Enfim, mas é um retrato assim, bem perfeito do que acontece, né? Não há manutenção adequada em relação ao transporte público, sempre a pessoa com deficiência acaba sendo pensada por último, né? Isso é muito fruto da invisibilidade, né? Agora, claro que vem melhorando, mas ainda com a velocidade que a gente não deseja, a gente quer que seja mais rápido. Decisões como essa, embora não tenha sido a contento total, por isso que se resignou e recorreu ao MPF, mas são decisões positivas, porque já definem que um edital para médicos e médicas com deficiência na residência tem que ser, obviamente, tem que garantir também as cotas para esses profissionais. E por fim, que mensagem o senhor deixaria então para gestores públicos, até conselhos profissionais e para as pessoas com deficiência que acompanham esse tema? Eu estava agora no início da semana num evento, palestrei no evento do Ministério Público aqui do Ceará, falo aqui de Fortaleza, Ceará, e eu fiz eu costumo fazer isso sempre, pedi que levantassem as mãos quem acredita que há preconceito contra pessoas com deficiência. Todo mundo levantou. Pedi que deixasse a mão levantada quem acredita que tem preconceito contra pessoas com deficiência. Ninguém ficou com a mão levantada. Você não pode admitir que existe um país em que pessoas, em que você entende que o capacitismo existe, o racismo também, e que não se entendem capacitistas e racistas. Todas e todos nós, de alguma forma, em mínimo ou em maior grau, nós temos esse preconceito introjetado, internalizado. É fundamental que isso seja discutido, né? E que o direito constitucional, que ele está consagrado antes ainda da Convenção, mas muito principalmente após a Convenção, CDPD, que pessoas com deficiência não podem ser discriminadas em função de sua deficiência e que elas são pessoas, isso tem que ser internalizado, isso tem que ser discutido através de letramentos, através de aulas, através de ACPs, como o MPF fez muito acertadamente, decisões judiciais, enfim. Estamos todos e todas nessa luta, é uma luta diária. Claro que a gente vem evoluindo, mas vocês que estão nos ouvindo, têm que lembrar disso sempre. Pessoas com deficiência são pessoas e não podem ser encaradas como um cidadão ou uma cidadã de segunda categoria somente por terem uma deficiência, de forma alguma. Quero agradecer ao Dr. Emerson Damasceno, participando conosco aqui na Rádio Justiça, ele que é advogado e presidente da Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência da OAB do Ceará.
Dr. Emerson, hoje no quadro Acessibilidade, comentando um caso em que o Ministério Público Federal ele entrou com recurso junto ao TRF6 para que o Conselho Federal de Medicina ele seja multado por oferecer resistência à implementação de cotas para médicos com deficiência. Dr. Emerson, muito obrigado pela participação. Até a próxima. Imagina, Sérgio, eu que agradeço e parabenizo mais uma vez. Sempre TV e Rádio Justiça estarem a pautar a luta pela inclusão. Obrigado. 8h31. Rádio Justiça, nos 135 anos do STF. No próximo sábado, 28 de fevereiro, o Supremo Tribunal Federal completa 135 anos de existência na República. Por isso, ao longo dessa semana, estamos veiculando uma série de entrevistas e reportagens sobre a história e a composição do STF ao longo desses anos. Você sabe qual é o papel do Supremo em um país democrático como o Brasil? É o que você confere agora na entrevista feita pela repórter Fernanda Porto com a jurista Carla Ramos. 135 anos do Supremo Tribunal Federal, a instância máxima do Poder Judiciário brasileiro. Este é o assunto da nossa entrevista de hoje. E a nossa convidada é a doutora Carla Ramos. Ela, que é assessora do ministro Luiz Fux, também é defensora pública do Estado do Rio de Janeiro, doutoranda em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo e mestre em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Além de tudo isso, é claro, tem que deixar um legado, né, doutora? Também autora do livro O Supremo Tribunal Federal na Era Vargas. Seja muito bem-vinda aqui na Rádio Justiça, doutora Carla Ramos. Muito obrigada, Fernanda. Obrigada pelo convite. A gente já que agradece de antemão sua participação e seus esclarecimentos. A gente vê pelo currículo que é uma pessoa bem gabaritada para explicar para a gente, para os nossos ouvintes, né, o papel do Supremo Tribunal Federal. São 135 anos e a gente pode, acredito que, destacar que o principal feito é justamente consolidar no Brasil um poder judiciário forte, com decisões, então, que integram esse sistema democrático que nós vivemos com a separação de poderes. Não é isso, doutora? Fernanda, isso mesmo. A independência do Supremo não foi dada de barato, né? Ela foi uma construção. O Supremo passou a existir, né, nessa forma, como ele é previsto hoje ainda, né, com o poder de exercer a jurisdição constitucional, embora de modo mais reduzido naquela época, com a Constituição de 1891, na verdade até um ato anterior de 1890, mas ele veio previsto na Constituição de 1891, primeira Constituição republicana, e ao longo desses 135 anos, a Corte sofreu muitas ingerências do Poder Executivo, né? Iniciando já nesse primeiro período da República Velha, com ameaças do então presidente Floriano Peixoto à independência dos ministros para conceder habeas corpus, né? Aquela conhecida frase, se os ministros concederem habeas corpus para esses presos políticos, não sei quem vai conceder habeas corpus para os ministros do Supremo. Isso é uma ameaça à independência, né? Uma tentativa de curvar ministros. Depois, ao longo da era Vargas, logo no início, com a Revolução de 30, houve um empacotamento, vários ministros foram aposentados compulsoriamente, e no governo militar também nós tivemos 3 ministros, né, afastados, Evandro Lins e Silva, Hermes Lima e Vitor Nunes Leal, e atos como esse e outros que talvez sigam esses exemplos podem ameaçar a independência do Supremo Tribunal Federal. Então, a corte que nós temos hoje, ela merece ser vista sob o ângulo dessa necessidade de proteger sua independência. Doutora Carla, às vezes as pessoas se confundem, eu falo populares na rua, né, com a experiência de reportagem, a gente às vezes vai entrevistar pessoas e as pessoas se confundem o que realmente é a Constituição Federal, o que é realmente defender a democracia e esse papel de guardião, né, que o Supremo Tribunal Federal tem como primeiro dever, né, como primeiro ponto a tratar. Vamos explicar melhor essas questões, porque às vezes esses nomes se confundem para as pessoas, né? Supremo, Constituição, democracia, como que funciona, né? E valorizar até mesmo a nossa Constituição brasileira, porque afinal de contas ela é uma Constituição muito abrangente, é uma Constituição que é consolidada e reconhecida em outros países, tem o apelido de Constituição Cidadã justamente
justamente por ser muito complexa e ter pontos que fazem diferença e às vezes nós brasileiros ou pessoas na correria do dia a dia não entendem essa importância. Por favor. Sim. Bom, iniciar com a Constituição de 88, né, que veio depois de mais de 20 anos de ditadura militar. Não é uma Constituição simples de ser interpretada, ela tem muitas normas abertas que permitem diversas interpretações, e para a interpretação final, a própria Constituição, que não foi otorgada, é uma Constituição que foi construída, desenhada, escrita pelos representantes do povo, né? Assim como constituições de quaisquer democracias, né? O Brasil tem um histórico constitucional muito acidentado. Nós tivemos constituições outorgadas por ditadores. Essa é uma Constituição que veio do povo. Claro que o povo muda e pode mudar de ideias, mas não pode mudar a sua Constituição à revelia dos procedimentos nela previstos. E é essa Constituição que prevê o Supremo Tribunal Federal como o guardião da Constituição. Ele dá a palavra final, né? Uma característica da Constituição, além dela ser muito alentada em termos de previsão de direitos, de regulação do domínio econômico, de questões tributárias, ela realmente é uma Constituição que é chamada de analítica. Além disso, ela deu poderes para diversos órgãos acionarem o Supremo Tribunal Federal para questionar a constitucionalidade de medidas do Executivo ou do Legislativo. E é essa amplitude de atores legitimados a fazerem essa provocação do Supremo Tribunal Federal que muitas vezes leva o Supremo a ter uma quantidade absurda, né, de processos e de decisões. E eu digo absurda porque se você colocar os números do Supremo em uma palestra em qualquer outro país do mundo, ninguém vai considerar capaz, né, que uma corte de 11 ministros é capaz de julgar tantas matérias e tantos processos. Mas, então, essa função, a sua pergunta, né? A Constituição de 88, ela tem esse papel, ela é uma Constituição democrática, é a Constituição cidadã, ela deu o papel de guardião da Constituição ao Supremo Tribunal Federal, e isso é um limite para os poderes democraticamente eleitos, né? A democracia e a Constituição, elas andam juntas, mas a Constituição como um freio às maiorias, né? É assim que ela funciona mesmo, e foi assim que ela foi concebida, e nós temos que entender que tem uma razão de ser para isso, e essa razão ela fica clara na história, né? Principalmente naqueles períodos em que as maiorias são levadas a tomar medidas extremas contra minorias. Tá certo, a gente poderia ficar horas falando sobre isso, mas como eu disse, infelizmente nosso tempo chegou ao fim, então vida longa ao Supremo Tribunal Federal, que completa 135 anos. Agradeço a participação da nossa convidada de hoje, que é a doutora Carla Ramos, ela que é assessora do ministro Luiz Fux, também defensora pública do Estado do Rio de Janeiro, mestre em também Direito Público pela Universidade do Rio de Janeiro, doutorando em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo e, como a gente falou aqui na entrevista, também autora do livro O Supremo Tribunal Federal na Era Vargas. Fica o convite para os nossos ouvintes para buscar este livro, ler. E, doutora Carla, muito obrigada pela sua entrevista, sua participação, e até a próxima. Obrigada, Fernanda. Vinda longa ao Supremo. Agora, 8h39. Revista Justiça. Giro de notícias. Médico condenado na Lei Maria da Penha tem pedido para jogar futebol negado pelo Judiciário Catarinense. Vamos saber as informações desse caso. Marcelo Fernandes, bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos que nos acompanham. A segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou o pedido de um médico condenado pelo crime de lesão corporal leve no âmbito da Lei Maria da Penha, que pretendia a flexibilização do recolhimento noturno para jogar futebol em uma associação em Florianópolis. O réu recebeu pena de 2 anos de reclusão em regime aberto pelo crime praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Em razão do regime, o médico precisa ficar em prisão domiciliar de segunda a sábado, das 8 da noite às 6 da manhã e integralmente aos domingos e feriados.
O médico condenado apresentou atestado médico para sustentar que está em tratamento por ter sofrido um acidente vascular cerebral e também por ter sido diagnosticado com transtorno afetivo bipolar. A declaração médica recomenda a realização de atividade física como pilates, atividade aeróbica e a manutenção da prática do futebol. Por conta disso, ele pediu a flexibilização do cumprimento da pena nas terças-feiras, das 8 às 10 da noite, para a prática de futebol em uma associação. O juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca da Capital indeferiu o pedido de flexibilização das condições de recolhimento noturno e de limitação de final de semana. Inconformado, o médico condenado recorreu ao Tribunal de Justiça. A decisão colegiada foi unânime. Médico psiquiatra com renda de aproximadamente R$40 mil tem das 6 da manhã às 8 da noite para frequentar academias e congêneres e assim manter práticas que preservem sua saúde física. É isto então, Sérgio. Volto com você aí no estúdio em Brasília. Obrigado, Marcelo Fernandes, falando lá de Santa Catarina. Vamos ficando por aqui com a revista Justiça, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.